Bom dia. Tudo tranquilo? Graças a Deus. Obrigado pelas orações. Essa semana não foi uma semana muito fácil. Acho que eu fui sorteado pelo mosquito da dengue. Passei alguns dias bem ruinzinho. Ainda estou um pouco fraco, mas o Senhor se mostrou milagroso, porque a rigor eu não deveria estar aqui. Mas enfim, vários irmãos vieram me falar sobre o poder que se aperfeiçoa na fraqueza, e é isso que eu quero ver acontecer hoje. Amém? Glória ao Senhor Jesus. O Eduardo falou sobre como nós temos esse ano direcionado boa parte do nosso esforço em direção às famílias, porque entendemos realmente que era necessário fazer isso, né? E como auxílio, como ajuda a muitos irmãos que estão passando por algumas dificuldades em casa, e também por vermos como o mundo tem se jogado contra, especialmente os nossos filhos, e muitos pais não sabem muito bem como agir em algumas situações. Sabíamos de alguns desafios, eu vou falar de alguns deles aqui durante, especialmente essa primeira parte. Mas, para nossa surpresa, quando veio o Danny Baker, que nós conhecíamos ele não pessoalmente, mas sabíamos já da graça que o Senhor tem dado a esse irmão no assunto família, para nossa surpresa, o Danny veio na mesma linha daquilo que nós estávamos preparando. Esses irmãos que vão ministrar aqui, estávamos preparando juntos. O Danny veio até mesmo os versículos, tudo isso nos deixou mais tranquilos, porque quando o Senhor fala duas vezes, né? Ele chamou Pedro, Pedro, Marta, Marta, Paulo, Paulo. Ele quer realmente a nossa atenção e falar algo importante. Então, algumas coisas que vocês vão ouvir, o Danny já falou, com mais graça do que nós, pelo menos no meu caso, né? Mas escutem o Senhor, aquilo que o Senhor quer falar a nós nesses dias. E eu queria começar por um texto que é muito conhecido nosso, em Mateus 19, 8. Eu não sei se está projetando ou não. Às vezes eu vou usar uma outra versão que eu comecei a ler esse ano, estou gostando muito dela, que se chama NVT, talvez alguns já conhecem. Mas quando eu for usar eu digo qual que é. Não sei se eles têm na projeção, mas é só vocês acompanharem aqui a leitura. Na nossa versão mesmo, Mateus 19, 8 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Por causa da dureza do coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Esse texto é realmente bastante conhecido nosso, especialmente quando falamos sobre divórcio, casamento, novo casamento. Mas não é esse o ponto que eu queria chamar a atenção aqui. Mas sim para algo que eu considero um princípio que o Senhor Jesus colocou no meio dessa conversa ali com os fariseus, com os escribas, enfim, onde eles tentavam puxar Jesus para uma ou para outra doutrina, né? E Jesus disse: nenhum dos dois. Jesus aponta lá para o princípio. Esse mesmo texto, nessa versão que eu mencionei agora, na NVT, diz assim: pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. E eu creio que aqui tem uma chave para a gente entender tudo que nós vamos falar nesses dias, nesse ano todo. Na verdade, para mim é uma das mais seguras chaves de interpretação da palavra, que é olhar para o propósito eterno de Deus. Porque lá no princípio, Deus estabeleceu tudo o que Ele queria fazer, como fazer e aonde Ele iria chegar. E nós vemos que, apesar do pecado ter entrado na história da humanidade, Deus não desistiu daquele propósito original. Ele precisou tratar com o pecado, mas Ele seguiu na direção de conquistar aquilo que Ele havia se proposto desde o princípio. Por isso, tudo o que acontece na nossa história tem que ser visto à luz do propósito de Deus, para que nós entendamos para onde o Senhor está indo. Uma vez eu ouvi de alguém, já não lembro mais aonde, que se nós pedíssemos para Deus dividir a Bíblia em partes, né? Os teólogos dividem Antigo Testamento, Novo Testamento, Pentateuco, livros históricos, profetas maiores, menores, evangelhos e tal. Mas se
essa pessoa disse, se Deus tivesse que dizer para nós qual é a divisão que ele acha melhor na palavra, ele ia dizer 3 partes. Gênesis 1 e 2, primeira parte. Apocalipse 21, 22, terceira parte. E tudo que está no meio é o desenvolver daquilo que Deus estabeleceu lá no início de Gênesis. É como um GPS espiritual, né? Se a gente quer ir para um lugar que a gente não sabe qual é, pega o GPS, o que ele vai perguntar? Local de partida e local de destino. E ele traça a rota. Assim é a nossa caminhada com o Senhor. Nós precisamos entender o que o Senhor propôs no início e para onde Ele está indo. Mesmo com o pecado, Deus não desistiu de continuar o seu plano. E nós vemos isso lá em Apocalipse. Tudo aquilo que Deus propôs, bem no início, Ele vai completar lá no final. Essa é a nossa segurança. Por causa do pecado, Deus trabalha em 2 frentes. Numa das frentes, Ele trata com o pecado, Ele traz uma solução definitiva para a questão do pecado, e na outra frente Ele vai construindo o seu propósito, tijolinho por tijolinho, passo a passo, dia a dia. Tem um livro, eu conheço ele em inglês, eu não sei se já foi traduzido, alguns irmãos estavam traduzindo ele para o português, mas um título livre, assim, uma tradução em português seria O Desenrolar do Drama da Redenção. É ali, de Gênesis 3 até Apocalipse 20. Um drama, né? Que o Senhor vai desenvolvendo até que Ele consiga o seu propósito. Por causa do pecado que entra ali em Gênesis 3, né? Vocês lembram? Mas a serpente, aí começa todo esse drama no qual nós estamos incluídos. Não foi possível mais que Adão e Eva permanecessem naquela plena comunhão com Deus que eles tinham no paraíso. Adão sai do paraíso e leva junto com ele algumas coisas, né? Em primeiro lugar, Deus tinha dado uma ordem para Adão. E para Adão e Eva, sede fecundos, multiplicai-vos, crescei, enchei a terra e sujeitai-a. Detalhe nessa partezinha final. Adão sai com essa ordem, sai com a sua família, porque ele levou Eva, né? E mesmo que eles não tivessem filhos ainda, naqueles 2 estavam todos os filhos, os netos, os bisnetos, toda a humanidade, na verdade, estava ali. No corpo daquela mulher estávamos todos nós. Esses dias, já faz algum tempo, na verdade, eu vi que algumas décadas atrás os cientistas começaram a desenvolver um mapeamento genético para tentar achar o que eles dizem que é o ancestral comum mais recente. E foram indo, né? Isso já faz algumas décadas que esse processo vem vindo. Se alguém já fez teste de genética, sabe do que eu estou falando, né? O ancestral comum mais recente é assim, se eu tenho um primo, o ancestral comum entre nós mais perto é o meu avô, né? É aquele da onde nós 2 saímos. Então os cientistas foram nesse trabalho para tentar achar alguém em comum de toda a humanidade. Só que eles descobriram no meio do projeto que a contribuição genética masculina e feminina é diferente. Enquanto o homem contribui muito mais no núcleo da célula daquele novo ser que está sendo gerado, a contribuição feminina é mais ampla. Ela ocupa outros espaços na célula. Até nisso a mulher completa, né? E então uma linha de pesquisa foi pelo lado feminino. Aquilo que é passado apenas de mãe para filha, para neta, para bisneta. De mulher para mulher. Um pequeno filamento lá na mitocôndria dentro da célula humana. E o que eles descobriram? Um ancestral comum há mais ou menos 6.000 anos. Sabe como é o nome dessa teoria? Eva mitocondrial. Já ouviram falar? Que perda de tempo, né? Era só ter lido Gênesis. Mas é bom quando a ciência comprova aquilo que a palavra diz. Bem? Então Adão e Eva saíram do paraíso, levaram a ordem, levaram os meios para cumprir aquilo que Deus havia dito para eles, mas eles levaram mais uma coisinha, mais um pacotinho junto, que era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E esse foi o problema. O pecado saiu junto com eles do paraíso. Será que Adão e Eva conseguiriam nessa condição cumprir a ordem de Deus? Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a.
E eu acho que Satanás estava preocupado com essa última parte, porque isso envolvia a ele, né? E por isso ele fez e faz tudo que ele faz até hoje. A gente sabe que encher a terra eles conseguiram, né? É só olhar para aqui, vocês podem ver que essa parte o homem foi bem fiel. Mas em 1200, 1300 anos depois, mais ou menos, Deus olha para a terra e vê que não só o homem havia se multiplicado, mas a maldade havia se multiplicado. Gênesis diz, lá em Gênesis 6, diz que a maldade havia se multiplicado, de tal forma que Deus resolveu destruir tudo. Mas ele achou um homem, na verdade, um casal, que ele poderia manter para continuar aquele propósito. Esse homem se chama Noé, sei que você sabe, né? Então ele vai até Noé e diz: Noé, daqui a 120 anos acabou para a humanidade. E vocês vão ser os continuadores do meu propósito, aquela mesma ordem que eu dei para Adão lá atrás. E Noé se dispõe a cumprir esse plano de Deus, só que ele tinha um problema. Com 480 anos ele não tinha filhos. E Deus diz: Noé, o milagre é comigo. Daí a 20 anos vem então Sem, Cã, Jafé. E essa família durante os próximos 100 anos se empenha em construir a arca na qual foram salvas 8 pessoas. Noé, a esposa, os 3 filhos e 3 noras dos seus filhos. E quando eles, de novo, as águas baixam, a terra fica seca, eles saem da arca e Deus diz exatamente a mesma coisa para Noé e para os seus filhos. Está em Gênesis 9, 7. Sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai-vos nela. Mas não tem a partezinha final, sujeitai-a. Eu creio que, isso é interpretação minha, né? Que Deus sabia que o homem naquela condição não conseguiria fazer isso. E o desenrolar da história da humanidade vai mostrar isso, porque continua com homens imperfeitos, que mesmo que amassem a Deus, andassem com Deus, não conseguiriam cumprir esse propósito de forma plena. Algumas gerações depois, Deus chama outro homem, Abraão, e diz: Abraão, tu vai ser pai de nações. Em ti, como o Eduardo mencionou aqui, né, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão diz: eis-me aqui, Senhor. Deus manda: sai da tua terra, né, da tua parentela, eu vou te levar para uma terra prometida. Só que Abraão tinha um problema. Qual que era? Não podia ter filhos. Tenta dos seus jeitos, né, sai o Ismael, não o nosso, o outro Ismael. Até que então Deus, de forma milagrosa, gera Isaac. Isaac cresce, tem casa com Rebeca, e adivinhe, não podia ter filhos. E aí Deus de novo faz o seu milagre, atendendo a oração dos dois, e Rebeca gera gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú rejeita Deus, Jacó, mesmo sendo quem ele era, que a Bíblia fala que ele era um homem muito imperfeito, cheio de defeitos, mas ele quer cumprir a vontade de Deus. E por causa do medo do seu irmão, pelo que ele tinha feito, ele sai da casa do seu pai e vai parar lá na casa de um parente, Labão, e se apaixona por uma das filhas de Labão, chamada Raquel. Mas adivinhe, Raquel não podia ter filhos. E Deus de novo faz o milagre e ela se torna fecunda. E a partir daí, aquela família começa um caminho de se tornar o povo de Deus, uma grande nação. Vocês percebem que há um padrão aqui? É como se Deus quisesse mostrar de forma simbólica uma condição do ser humano. O homem continua com a ordem de Deus para que se multiplique, estabeleça o seu reino e cumpra o seu propósito, mas ele não tem poder para fazer isso. Ele precisa do milagre de Deus. Para que o propósito de Deus de forma plena pudesse se cumprir, através dos descendentes de Adão, era preciso algo mais. Algo mais que havia no paraíso, que havia no Éden, porque Deus deu essa ordem para ser cumprida lá dentro, mas que não saiu junto com Adão. Esse algo mais era a árvore da vida. Até que um dia a árvore da vida sai do paraíso e é plantada nessa terra. O Verbo
se fez carne. Por isso que lá no livro de Malaquias, no final do Velho Testamento, Deus faz como que um resumo da história até aquele momento e num desabafo diz para o povo: vocês dizem que me amam, mas no coração não me amam. Vocês me honram com os lábios, mas não me honram no coração. E assim vai dizendo, vai desnudando a situação do povo de Deus, e ele termina: se eu não agir, vocês vão viver para sempre debaixo de maldição. A última palavrinha do Antigo Testamento. Se nós viramos a página de Malaquias, o que tem no outro lado? Mateus 1, que começa dizendo o quê? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí repete toda a descendência. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá de Tamar gerou a Pérez. Lembra quem era Tamar? A nora de Judá, que ficou viúva, não gerou filhos, se veste de prostituta e tem um filho de Judá. Pérez gerou Esrom, Esrom Nasson, Aminadab, Aminadab a Salmão, se não me engano, essa é a ordem. E Salmão casou com quem? Raabe, a ex-prostituta de Jericó. Olha as ligações que Deus faz, demonstrando o que se tornou, como se tornou essa descendência humana. Mas Raabe se tornou parte do povo de Israel. Foi levada de Jericó, casou com esse homem, e os dois geraram Boaz, que o Eduardo mencionou aqui. A história de Boaz é linda, especialmente vista na perspectiva do propósito eterno, porque aquele era um momento mais difícil do povo de Israel, desde que saiu do Egito, período dos juízes. Se a gente olhar a história, vai ver, né, altos e baixos ali em Israel, mas Deus está trabalhando para completar o seu propósito no momento mais improvável e com duas figuras improváveis também. O filho de Raabe, descendente de Tamar, Ruth, Moabita, acho que é isso, né? Moabita, ou seja, descendente de um filho de Ló com a sua filha. Olha as combinações que Deus faz. Mas esses dois casaram, geraram a Obed a Jessé, Jessé é o rei Davi. De novo, rei Davi, com a que fora mulher de Urias, outra história complicada, gera Salomão, e assim vai indo essa história. Mas no final dessa genealogia diz: e José casou com Maria, da qual nasceu Jesus, o Cristo. De novo, uma mulher que não podia gerar filhos, não por ser infértil, mas pela sua condição de ser uma virgem, não tinha tido relação sexual. Deus, de forma milagrosa, gera um filho nessa mulher. E aí então se acaba a maldição que está lá em Malaquias. Porque agora o Filho perfeito vem para apresentar o Pai. Afinal, ele é a imagem do Deus invisível. Ele falou as palavras do Pai, ele se negou em prol da vontade do Pai, deu a sua vida para que a vontade do Pai se cumprisse. E ele reconciliou os demais filhos, nós todos pecadores, com o Pai, acabando com a maldição lá de Malaquias. Vocês percebem que Deus juntou a geração terrena com aquilo que é espiritual em um homem. Agora, não só apenas a família biológica, mas uma família espiritual, a igreja. Vocês lembram que quando o Dani, no primeiro dia, eu creio, da conferência, ele falou que até a Revolução Industrial nós tínhamos as famílias organizadas sob a forma de um clã. É muito fácil ver isso na Bíblia, o exemplo de Abraão, por exemplo, né? Abraão, quando foi tirar Ló, libertar Ló no meio daquela guerra lá entre os príncipes de Sodoma e Gomorra e outros reis da região, diz que ele levou consigo seus servos, eram 300 e poucos. Imagina o tamanho daquele clã, quantas famílias estavam ali debaixo do cuidado de um patriarca, Abraão. E essa foi a forma que a família andou até a Revolução Industrial em praticamente todo o mundo. E o Dani nos disse, a partir dali começa a mudar a cara da família, né? Até o que nós temos hoje. Quando ele falou isso, eu me dei conta de uma coisa. A igreja hoje é o clã. Esse é o lugar onde muitas famílias estão juntas, servindo ao Senhor. E talvez alguém por aí diga assim, não, mas eu
eu não tenho família, eu sou solteiro, eu sou viúvo, meu marido me abandonou, meus filhos não estão no Senhor, os meus pais não são convertidos. A igreja é a família que reúne todos. A igreja é o lugar do órfão, da viúva, do solteiro. A igreja é esse clã. O Senhor Jesus conseguiu reunir as famílias biológicas juntas dentro de um grande clã que é a igreja. E outra coisa que eu percebi, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade quando fala de setores e tudo que o Senhor tem falado para nós, né? E quando o Dani falou sobre aquilo, eu disse, puxa, mas é a melhor definição de um setor, um clã. O clã da Zona Sul, o clã da Zona Norte, o clã de Tarumã, e assim vai. Porque nesses pequenos grupos, mais do que uma reunião aqui ou ali, o Senhor quer que haja intimidade entre as famílias, cooperação, ajuda mútua, em todos os sentidos. A Bíblia diz, se alguém está chorando, eu vou lá chorar com ele, se está alegre, eu me alegro com ele, se está precisando de uma ajuda, eu vou ajudar. Em outros momentos, ele vai ser apoio para mim. Isso é a vida da igreja. Então, se por acaso você acha que está fora disso, por favor, não dê ouvidos a isso. Não dê ouvidos. O Senhor reuniu a todos nós dentro da sua família. E agora, o homem não só poderia encher a terra, mas também sujeitar todas as coisas ao governo do Pai, por meio do Filho de Deus. E como diz lá em Romanos, quando todas as coisas estiverem sujeitas, Ele mesmo se sujeitará ao Pai. Agora Satanás tinha um problemão. Porque até então ele tinha domínio sobre a humanidade. Mas agora apareceu um homem capaz de romper com essa maldição e o domínio de Satanás. E quando Jesus se aproxima do dia de completar a obra que o Pai lhe confiou, quando chega perto ali da crucificação, na verdade foi no dia anterior, né? Satanás descobriu que o problema dele era ainda maior. Porque Jesus olha para os discípulos e disse, até aqui vocês viram o Pai através de mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Deus estava passeando no meio de vocês, ainda que eles não percebiam muitas vezes, né? E agora eu vou para junto do Pai, mas fiquem tranquilos, porque eu vou mandar o Espírito Santo. E Ele não vai mais estar entre vocês, Ele vai estar dentro de vocês, a habitação. Agora, me diz, Satanás tem alguma chance contra uma família, uma igreja, um clã ou um indivíduo que é a habitação do Pai, do Filho e do Espírito? Não tem chance, né? Por isso nós precisamos ter muito clara a visão do propósito de Deus e do que Ele tem feito geração após geração. Porque Satanás continua atacando a nós, a igreja e as famílias, com a única arma que ele tem, que é o engano. Ele trabalha para ofuscar a verdade e ofuscar essa visão do propósito eterno que todos nós devemos ter. Vocês entendem qual é o tipo de luta que nós temos? E por que é importante nós falarmos de novo essas coisas bem básicas, que são essenciais para a nossa vida? Eu creio que nós estamos próximos do fim. Como um grande quebra-cabeça, né? As peças todas estão montadas, faltam algumas pouquinhas peças para que o anticristo venha e estabeleça seu reino nesse mundo perdido. E nós estamos aqui, no meio disso. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos entender as estratégias de Satanás, precisamos saber quem são os nossos inimigos, saber que ele continua usando a mesma estratégia do engano que ele usou lá no Éden. Uma vez eu ouvi também que um dos maiores perigos que nós temos é o perigo da familiaridade, que é a gente conhecer uma verdade e achar que isso é suficiente. Eu já sei o que é o propósito eterno, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Ok, beleza, mas isso pode ser um conhecimento aqui. O quanto eu abracei esse propósito e vivo por causa desse propósito. O quanto eu rechaço todos os enganos de Satanás e desse mundo, olhando para aquele plano que Deus tem. Por isso essas verdades precisam ser refrescadas, especialmente nos dias que nós estamos vivendo. E eu creio, irmãos, que no que diz respeito à família, não só, mas especialmente no que diz respeito à família, boa parte dos problemas que nós temos hoje é porque nós perdemos essa visão do propósito. E nos deixamos levar por pensamentos, doutrinas, influências da carne e do mundo, tudo coordenado por Satanás.
Se nós não considerarmos o propósito eterno, nós vamos nos desviar do caminho. Talvez seja só como no GPS, né? Entrou na rua errada. O que tem que fazer? Recalculando a rota. Deus vai, talvez atrase um pouco o trabalho de Deus na nossa vida, mas o Senhor quer que nós voltemos a andar e andemos sempre no seu caminho. Se nós não enxergamos isso, nós vamos ter alguns problemas e um deles é começar a julgar todas as coisas na minha perspectiva, tendo o homem como centro e não Cristo. Vocês lembram daquele triângulo que o Danny Baker fez para definir como é que era o homem pecador, né? Eu acho que aquilo ele mencionou que pegou do Mitian, que talvez deve ter visto de outro e outro, né? Glória a Deus por todos esses homens que nos antecederam. Mas naquele triângulo que descreve o homem pecador, tinha lá de um lado orgulho, no outro rebeldia, e a base do triângulo, você lembra qual era? Egocentrismo, o eu no centro. E esse é um problema de todos nós, quando nós somos pecadores, e quando somos incluídos em Cristo, o Espírito Santo trabalha para mudar essa situação. Quem sai do centro? Eu. Quem entra nesse lugar? Jesus. Mas se nós não temos esta visão mais ampla do propósito de Deus, nós vamos ter algumas dificuldades na nossa vida e reflexos na vida da família. Porque o amor e o serviço, que são os momentos em que o eu sai do centro para que o outro seja servido, eles precisam passar por cima dos desejos e pensamentos próprios. E muitas vezes isso acontece dentro da família. Mas e quando um cônjuge ou um filho não corresponde a esse amor? O que eu faço? Muda alguma coisa? Me respondam vocês. Não muda, né? O amor continua sendo o mesmo. Na teoria a gente sabe disso. Mas na prática, como é difícil, às vezes, não responder na mesma moeda quando a gente é ofendido ou o nosso desejo não é atendido, especialmente nos relacionamentos mais próximos. Irmão, se a gente olhar para o propósito de Deus, mais ainda, se eu compreender o motivo pelo qual o Pai desejou fazer tudo o que Ele faz, aí nós não vamos ficar realmente no centro. A Bíblia diz o motivo pelo qual Deus fez todas as coisas. Está lá em Romanos 11:35. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. O motivo por trás do propósito eterno de Deus, o coração do propósito de Deus é que o Filho receba todas as coisas, que ele seja o centro de tudo. O livro de Efésios é talvez o livro que mais fala do propósito, da forma como a gente ensina, né? Especialmente no capítulo 1. Agora, olha só esses versículos, a partir do versículo 9 de Efésios, eu vou ler na NVT, que para mim ficou um pouquinho mais claro. Efésios 1:9. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Versículo 22. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Vocês percebem qual é o propósito original de Deus? Que Jesus receba todas as coisas. Cada coisa que o Pai desenhou nesse universo pertence ao Filho. É para a glória do Filho. Inclusive, ou principalmente nós, que fomos feitos à sua imagem, para ser também a sua semelhança. Nós somos dele. Mas o mais maravilhoso de tudo isso é que ele deu o Filho para nós. É por isso que Paulo diz constantemente nas suas cartas, né? Eu em Cristo, Cristo em mim. Não tem como separar as duas coisas.
Colossenses 1:26 também diz isso, né? O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A esses Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. E assim Deus vai cumprindo o seu propósito. Eu em Cristo, Cristo em mim. O propósito de Deus é Cristo como cabeça de uma família onde todos são iguais a Ele. Será, irmãos, que nós compreendemos a grandiosidade daquilo que Deus fez e nos incluiu? Quando a gente olha a grandiosidade do universo, a gente entende, compreende que o Pai desejou que o Filho recebesse tudo isso e que nós compartilhássemos com Cristo todas as coisas. Será que diante dessa visão vale a pena eu ficar olhando para mim mesmo e dizendo, como eu sou coitadinho, por que eu passei por isso? Ele não fez isso que eu queria, ela não fez como eu queria. Meus filhos são isso ou aquilo. Ainda que eu tenha razão. Ou será melhor eu deixar que a vida de Cristo se manifeste em humildade, perdão, alegria, busca de reconciliação? Se nós vivemos uma vida egocêntrica, nós desconsideramos, nos esquecemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são guiados segundo o seu propósito. Romanos 8. Outra coisa que pode acontecer também, se nós não percebemos o propósito de Deus e como somos incluídos nele, qual é o caminho que Deus está trilhando, né? Nós podemos desanimar diante de frustrações, de sonhos e expectativas que não aconteceram, que nos deixaram frustrados. Isso também acontece muito, inclusive, talvez especialmente, no âmbito da família. Uma vez eu ouvi uma frase de um irmão, ele estava pregando e ele disse assim, olha, Deus é especialista em frustrar as nossas expectativas. E eu achei estranha aquela frase, né? Mas eu fiquei pensando, e depois ele continuou explicando por que ele disse aquilo. Porque, na verdade, Deus só tem compromisso com planos e expectativas que estiverem de acordo com o seu propósito. Imagina, irmãos, a grandiosidade do propósito de Deus. Será que Deus vai parar e dizer, não, agora eu vou atender o teu capricho, o teu sonho, a tua expectativa? E muitas vezes, se Ele fizesse isso, nós nos daríamos mal. Por misericórdia, Deus muitas vezes nos livra dessas coisas. Mas isso se manifesta na nossa vida, na profissão, no casamento, no ministério, na igreja. Tem uma história nos evangelhos, talvez eu já tenha contado, já tenha falado isso aqui, mas se eu repetir não tem problema, que mostra muito bem como Deus frustra as nossas expectativas para que a sua vontade se cumpra, mesmo que a gente não entenda. Jesus começou seu ministério fazendo milagres aqui e ali, curando, multiplicando pão, curando cegos, aleijados, enfim, todas as coisas. E a fama do Senhor só crescia em todo Israel e até fora do país. Quando ele se aproxima do momento final, depois de 3 anos e pouquinho de ministério, Jesus vai até a casa de Lázaro, Marta e Maria, porque Lázaro havia falecido. Lembram, né? E aí vocês já conhecem a história, Lázaro ressuscita e a fama de Jesus aumenta e muito. E logo depois, daqueles dias, Jesus vai em direção a Jerusalém e é recebido como o Messias. É o que acho que quem estava domingo, eu mencionei lá o Domingo de Ramos, né? Que antigamente a gente comemorava isso na tradição. Mas às vezes eu acho que a gente esquece algumas coisas, né? Deveria lembrar. O que foi aquele momento? Um momento tremendo. Jesus entrou em Jerusalém, o povo dizia, bendito que vem em nome do Senhor, filho de Davi, roupas no chão, as palmas, né, as folhas das árvores ali. Ele entrou num jumentinho, que era a descrição da entrada do Messias, ou seja, quem olhasse aquele quadro e conhecesse o Antigo Testamento, dizia, é o Messias. E os discípulos estavam vendo aquilo tudo. O texto lá dos evangelhos diz que até os fariseus jogaram a toalha. Eles disseram, olha, nós fazemos tudo para desmascarar esse impostor, está escrito lá, né? Mas
cada vez mais o povo se apega a ele. Nesse quadro glorioso de entrada de Jesus em Jerusalém, chegam alguns gregos e procuram um dos discípulos: nós queremos ver Jesus. Agora imagina só, os gregos representavam a cultura helênica, o top, né? O top da cultura do mundo naquele momento. O que pensaram os discípulos? O povo ama Jesus, os fariseus jogaram a toalha. Agora os gregos vêm e querem conhecer Jesus, aí eles vão e dizem isso para Jesus. E aí Jesus diz assim: é chegada a hora de ser glorificado o Filho. Pensa a expectativa nos discípulos. Quem é o maior? E aí começa: Senhor, eu à tua direita, meu irmão à tua esquerda. Essa era a expectativa. O que é natural, porque o Antigo Testamento diz que o Messias viria para salvar o povo. Então eles pensaram: acabou para os romanos, acabou para os fariseus, até os gregos vêm. Só que Jesus não tinha terminado a frase. Aí ele continua: porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, multiplica, enche a terra e sujeita, dá muito fruto. Jesus olhava o quê? O propósito de Deus. E por isso não se importou em furar o balão da expectativa dos seus discípulos. Exemplo de uma frustração no ministério, né? E muitas vezes, irmãos, há pessoas que ficam frustradas. Ele queria ser um missionário aqui, um profeta ali, um pastor acolá, e Deus não permite. Ou às vezes a obra está crescendo e de repente acontece algo e tudo se vai. Pensa numa obra grandiosa em termos humanos e de ministério, como a do Paulo ali no livro de Atos. Aonde ele vai, surgiu uma igreja aqui, igreja ali, o evangelho se espalhando, e ele teve grande participação nisso, né? Paulo e os irmãos que estavam com ele. No auge do seu ministério, Deus diz: Paulo, vou te levar para Roma, tu vai ser preso. E Paulo vai. Paulo conhecia o Senhor. Os irmãos não entendem aquilo. A igreja de Éfeso diz: Paulo, por favor, não vai, pensa bem, fica aqui, vai ser preso. Tinha até um profeta que confirmou que ele ia ser preso, mas Paulo sabia que Deus tinha um propósito. Aos nossos olhos, um desperdício em termos de ministério. Mas enquanto Paulo estava lá, a imagem de Cristo foi sendo formada de forma profunda na vida daquele homem. Para vocês terem uma ideia, nos períodos de prisão, que foram mais de um, né? Paulo escreveu a carta de Efésios, Colossenses, Filipenses e uma cartinha que às vezes a gente despreza, né? Não olha para ela, que é Filemon, mas que é talvez o melhor retrato do trabalho do Espírito Santo na vida daquele homem. Se comparar o início do ministério de Paulo com o que ele escreve para o Filemon, a gente vai dizer: puxa, Jesus trabalhou, se formou na vida desse homem. Deus tem um plano superior a todas as nossas expectativas. Às vezes a expectativa frustrada é dentro de casa. Às vezes, eu acho que é mais da esposa em relação ao marido, né? Achou que era um príncipe encantado. Bom, deixa assim. Mas o que para nós pode ser brincadeira, que nós estamos rindo, mas às vezes toma contornos muito complicados, né? E Satanás está pronto para dizer no nosso ouvido, né? Acho que tu escolheu errado. E agora? Vai fazer o quê? Sabe que uma vez, em 1991, eu estava numa conferência nos Estados Unidos e tinha um período durante as tardes, que era um período mais livre, assim, e alguns grupos de testemunho. E eu fui num desses grupos e lá falou uma esposa, uma irmã chinesa, esposa de um dos irmãos que estava pregando. E ela tinha sido criada numa aldeia no interior da China. E ela disse que naquele período era comum que os casamentos fossem acertados entre as famílias. Então, uma moça e um rapaz não tinham o direito de escolher o seu noivo, mas sim aquele a quem o pai escolhia. Não era em todas as famílias, ela disse que ela não passou por isso. Especialmente as famílias cristãs ouviam o desejo dos filhos, né? Mas muitas das irmãs que chegavam ali, porque se convertiam depois de casada, ou mesmo os pais não eram convertidos,
elas casavam com um homem que elas não queriam casar. O que fazer, né? E essa irmã disse, nós fazíamos aquilo que está lá em Tito 2:4. As mais velhas ensinem as mais novas a amarem os seus maridos e os seus filhos, a serem boas donas de casa e tudo mais que tem ali. Isso para nós, na cultura de hoje, é impensável. Mas é o que está na palavra. E essas irmãs viveram isso. Se nós temos uma expectativa frustrada dentro do casamento, a palavra é exatamente a mesma. Não mudou. O amor tem que se manifestar em todas essas coisas. Profissão, né? Exemplos também na profissão. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu tive muitas frustrações em termos profissionais, né? Primeiro eu queria ser um piloto de avião, não deu certo. Aí Deus me trouxe para Porto Alegre, comecei a estudar Direito, fiz mestrado e lá no mestrado a orientadora dos alunos que ela estava cuidando, ela disse, eu quero que vocês façam doutorado na Europa. Ela dava aula numa faculdade da Europa e aí nós ficamos assim, né? Puxa, fazer doutorado na Europa. Eu lembro da Madalena com barrigão, esperando a Helena, aprendendo francês, lembra? Mas Deus frustrou essa expectativa. Deus nos colocou num deserto, assim, em todos os sentidos, nos tirou. Depois eu fui para trabalhar no jurídico de um banco, trabalhei um tempo em Brasília, lembro lá, congreguei com os irmãos alguns períodos, né, Juliane? Foi uma bênção conhecer aqueles irmãos lá. Havia expectativa de ficar na diretoria jurídica, mas Deus também cortou. Depois, em 2008, eu fui para São Paulo, fiquei alguns meses lá, porque o que eu fazia aqui em Porto Alegre, o tipo de operação que eu fazia aqui era 1 ou 2 por mês, em São Paulo era 1 ou 2 por semana, talvez por dia. Fazia mais sentido trabalhar lá. E teve um dia que o chefe do jurídico lá, depois se tornou diretor, disse, vem para cá. Isso foi num sábado, uma quarta de tarde, né? Na quinta de manhã eu estava lá, sem data para volta. E foi ficando meses, Madalena e as meninas aqui. E ali eu pensei, bom, acho que agora então eu vou finalmente crescer na profissão, né? Ainda que eu estava dividido, queria ficar em Porto Alegre, mas tinha essa possibilidade, já estava até vendo onde morar. E aí Deus, de novo, cortou. E fez de uma forma dramática, né? Dia 10 de novembro de 2008, uma segunda de manhã, eu estava voltando para São Paulo. E no caminho eu precisei passar, no caminho do aeroporto eu precisei passar em outro lugar e me envolvi num acidente e quase morri. Mas o bisturi do Senhor, ele vai até o ponto certo, né? E eu lembro que eu estava ali, me levaram para o pronto-socorro, eu estava numa bandeja, porque era muito sangue, sabe aquelas bandejinhas assim? E parecia que eu estava dentro d'água, né? E era sangue. E eu disse, Senhor, eu não sei se eu vou sair dessa. Se tu quiser me levar, eu estou pronto. Sei que tu vai cuidar da minha esposa, das filhas. Mas se eu sair daqui com vida, eu quero te entregar todas as minhas expectativas. Quando eu acordei, eu fui anestesiado para os procedimentos todos, quando eu acordei eu estava que nem Jesus, no meio de 2 ladrões, né? 2 bandidos algemados na cama e um policial na porta. Quem conhece o pronto-socorro sabe que isso é muito comum lá, né? E dali o Senhor me manteve aqui em Porto Alegre, até que depois eu fui chamado para o presbitério. Não tinha a mínima expectativa, não aspirava nem inspirava o episcopado, mas Deus me chamou. Então, o Senhor tem um propósito, de forma que muitas das nossas expectativas ficam para trás. E não tem problema, é bom que seja assim, porque Ele vai cumprindo o que é melhor para as nossas vidas. Outra coisa que pode acontecer se nós perdemos essa visão de propósito é desanimar também, mas no meio de lutas e tristezas, tragédias. Muitas vezes chegam de repente. Uma doença, uma morte, traição, abandono, uma enchente. Vivemos isso ano passado. Situações como essa sempre geram algumas perguntas dentro de nós, né? Por que, Senhor? Onde estava Deus nessa hora?
E essas coisas, irmãos, direta ou indiretamente, acabam repercutindo na nossa vida e na família. E na nossa caminhada rumo ao propósito de Deus. E quando a gente fala em tragédia repentina, não tem como não lembrar do Jó, né? Talvez é o exemplo melhor da palavra de um homem que passou uma tragédia extrema, dificuldades assim terríveis. Vocês lembram que Jó era um homem justo, íntegro, reto, que se desviava do mal, e quem disse isso foi o próprio Senhor. Ele não estava inventando nada, assim era o Jó. E para não deixar dúvidas, a Bíblia relata que o acusador, né, o diabo, foi com a sua lista de acusação lá diante de Deus, falou do fulano, beltrano, todo mundo que ele tinha que acusar, ele leu. Aí terminou a lista e Deus disse assim: Satanás, por onde que tu andou? Eu andei circulando por aí, né? É porque eu não notei o nome do Jó. Tu conhece o Jó? E aí o diabo disse assim: assim, né? Dessa forma, como tu protege aquele homem, botasse uma cerca em volta do Jó, o patrimônio dele só cresce. A família perfeita, tudo funcionando bonitinho. Não acontece nada de errado na vida dele. Assim qualquer um. Tira isso e tu vai ver que ele vai blasfemar. E aí Deus diz: tá bom, só não toca nele. E Satanás faz. Deus não disse o que o diabo tinha que fazer, mas com a maldade que é própria de Satanás, ele acabou com tudo. Ele liquidou todo o patrimônio do Jó e num dia só matou 10 filhos, todos os filhos de Jó. Agora, irmãos, te coloca no lugar desse homem. Se alguém perdeu um familiar, um pai, uma mãe, um filho, um neto, sabe a dor que é receber a notícia de alguém que faleceu. Imagina esse homem ouvindo que todos os seus filhos, 10 filhos, morreram no mesmo dia. Desabou a casa, né, diz lá na palavra, e eles morreram. Que perspectiva ele tinha? Não tinha mais patrimônio, não tinha mais filhos, já devia ser um homem de mais idade, porque tinha 10 filhos. Mas Jó não pecou. Satanás volta e Deus pergunta e acontece de novo o mesmo diálogo, só que agora Deus permite que ele toque no corpo do Jó, mas não tire a vida. E Jó fica numa situação terrível, tão terrível que os seus amigos que vão lá para consolá-lo não têm o que dizer. Sabe quando tu chega na frente de uma pessoa e tu não consegue dizer: tudo bom? Porque a gente vê que está tudo ruim. Ficaram 7 dias olhando para o Jó sem saber o que dizer. E aí Deus se apresenta. E como que Deus se apresenta para o Jó? Como Deus criador. Leva lá para o princípio. Ele diz assim: Jó, tu estava comigo quando eu desenhei as estrelas? Tu deste o nome para Aldebaran, para a estrela X, Y. Foi tu que desenhaste a órbita dos planetas. Tu que criaste o leão, o elefante, o hipopótamo, até alguns animais que a gente não sabe como são, né? Eu acho até que tem uma descrição do dinossauro por ali, porque é bem um animal estranho. Mas Deus se apresenta para Jó como aquele que criou todas as coisas com um propósito. É como se ele dissesse: Jó, eu fiz tudo isso e te incluí nesse propósito. Mesmo que tu perca a tua vida, vale a pena. E aí chega no final do livro e Jó diz assim: Senhor, eu acho que eu não te conhecia. Na verdade, agora eu te conheço. Eu consegui enxergar o Deus que eu tenho e qual é o seu propósito. Mas sabe, irmãos, que no meio daquele sofrimento, no meio dessa tragédia, surgiu um clamor naquele homem, que até então achava que a sua justiça era suficiente. Mas ele se vê numa situação, e os amigos deles contribuíram para isso, que parecia que ele estava debaixo de um juízo tremendo de Deus. E eu, quando estava lendo essa versão que eu mencionei para vocês, a NVT, eu passei por um texto que eu sempre que passava por ali, eu dizia assim: puxa, mas Jó não se deu conta do que ele falou, né? Porque ele diz assim: eu queria que houvesse um juiz entre eu e Deus. Olha, pedi isso, né? Claro, eu interpretava isso na minha cabeça. De hoje, de advogado, o juiz que está acima das partes, né? Jó se colocou no mesmo nível de Deus e queria alguém maior para julgar entre os dois. Mas não é isso.
O contexto de juiz na antiguidade era de um mediador. Vocês lembram a parábola lá de Lucas 18, quando aquela viúva vai atrás do juiz iníquo, que diz ali, né? Ela diz que ele defenda a minha causa. Era assim que funcionava. Um mediador, como se fosse um advogado, que ia lá na outra parte e dizia, olha, fulano se sentiu ofendido, ou enfim, qualquer coisa, né? Para aquele outro. E ele buscava o direito daquela pessoa. Agora, olha como está na NVT Jó 9:32. E vocês vão me dizer de quem que Jó está falando aqui. Jó 9:32. Deus não é ser humano como eu. Não posso discutir com ele nem levá-lo ao tribunal. Se a menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro, ele afastaria de mim o castigo de Deus e eu já não viveria aterrorizado. Então falaria com ele sem medo, mas sozinho não consigo fazê-lo. De quem Jó está falando? De Jesus. No meio do sofrimento, no meio da tribulação, no meio da angústia, surgiu um clamor pelo mediador, por Cristo. E muitas vezes, irmãos, no meio de situações trágicas, como nós vivemos, inclusive dentro da família, o Senhor se mostra como nosso advogado, como aquele que está do nosso lado. Talvez se nós não passássemos por aquela situação, nós nunca conheceríamos Jesus dessa forma, como Jó conheceu a Deus. E aqui eu queria fazer um parêntese para entrar num assunto que é um pouco delicado para nós. Mas a gente precisa entrar nele. E como estamos em família, ser muito sinceros, abertos e amorosos. Para que eu possa fechar esse parênteses e a gente encerrar um capítulo que eu creio que ainda machuca muitos irmãos na congregação. Eu me refiro à situação de pais cujos filhos estão longe do Senhor, se afastaram. E como nós, como igreja, tratamos isso. E nós sabíamos que ao trazer o assunto família, isso ia levantar muita coisa que às vezes está guardada assim, né? Nos sentimentos, especialmente desses pais. A Bíblia fala, e nós temos falado, e vamos falar muito nesses dias, inclusive nesse final de semana, sobre cuidados que os pais devem ter com filhos, princípios para a criação dos filhos. Mas quando isso bate no ouvido de um pai, de uma mãe cujo filho se afastou, Satanás é o primeiro a trazer o quê? A acusação. E eu queria dizer, irmãos, com toda a liberdade que nós temos, a criação de um filho não é matemática. Quando nós observamos os princípios da palavra, a probabilidade de que aquele filho permaneça no Senhor aumenta, mas não é total. Primeiro, nenhum de nós acerta sempre e nem erra sempre. Nós acertamos às vezes, erramos às vezes. Há pais que fizeram quase tudo certo e erraram algumas vezes, e os filhos se afastaram. Há pais que erraram quase sempre, acertaram às vezes, e os filhos estão firmes. Há filhos que sequer nasceram numa família cristã, ouviram o evangelho, se converteram e estão firmes no Senhor. Há famílias com mais de um filho, um se perdeu, outro está no Senhor. Não é matemática. E eu não estou querendo dizer que nós devemos levar de qualquer jeito, e nós vamos falar de muitas coisas aqui. Mas vocês lembram da parábola do semeador? A semente era a mesma, o semeador era o mesmo, mas 4 solos diferentes. Num a semente sequer germinou. Nos outros 3, só um deu fruto. Um morreu em seguida e o outro ficou abafado pelos espinhos. Esse é o coração dos nossos filhos. Nós não sabemos qual é o terreno. E por isso muitos pais que semearam corretamente, talvez colha no filho e talvez não colha no outro. Talvez vá recuperar isso lá adiante. E essa é a nossa expectativa e a nossa esperança.
Eu vou contar um exemplo aqui de nós, eu não pedi autorização para dar o nome, apesar de ser um bom exemplo, mas eu conheço um casal e eles estavam no mesmo grupo que eu, quando os filhos eram jovens, adolescentes até. Agora, olham, se tem um homem que eu poderia dizer a mesma coisa que Deus disse de Jó, é esse irmão. Reto, correto, justo, íntegro em tudo. Fez tudo o que ele aprendeu sobre o ensino de filhos. Até hoje é um homem íntegro em tudo que faz. Mas os filhos se afastaram. Aí vem o sofrimento, os porquês. Por que, Senhor? Choro, desânimo, vergonha, humilhação. Até que os filhos voltam, anos depois. Voltaram, estão aqui. E se perguntar para eles, nós já ouvimos isso, eles disseram, meus pais não têm culpa nenhuma, nós decidimos nos afastar. E um dia o Senhor nos alcançou de volta. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque há muitos pais no meio dessa situação, machucados, feridos por nós muitas vezes. Mas não precisa ser assim. Se existe alguma coisa ainda a acertar, acerta diante de Deus, mas que sejam curados e restabeleçam a sua vida de forma plena. E para os outros pais cujos filhos estão no Senhor, eu queria lembrar uma coisa. Por mais esforço que você tenha colocado, por mais zelo que você tenha feito a criação dos seus filhos, segundo Romanos 2:4, nós só estamos firmes por causa da graça e da misericórdia do Senhor. Não tem outra razão. É um equilíbrio entre zelo e misericórdia que deve acontecer na família, mas sempre no final, Deus vai olhar a decisão individual de cada um. O nosso papel como pastores do rebanho, como Eduardo disse aqui, é ensinar aos pais os princípios, até porque tem pais que estão começando, pais que nem têm filhos ainda, talvez vão ter em algum momento, são pais em potencial, né? E nós vamos falar de muitos princípios, alguns até que nós mesmos, como pais, erramos. E nós temos que falar o que a Bíblia diz. Mas nós não queríamos que nenhum pai se sentisse acusado no meio dessas situações. Não é acusação. Não é esse o desejo do nosso coração, que recebam como acusação o julgamento. E se nós já fizemos isso em alguma vez, por favor, nos perdoem. Nós também somos falhos. Mas eu creio que é o momento de nós fecharmos esse parêntese, para que nenhuma família viva debaixo de tormento, de acusação, de sofrimento maior do que já é ver um filho no mundo. E todos nós, como um grande clã, como eu falei antes, né? O nosso papel é acolher, sem julgamento, sem soberba, sem dureza, esses irmãos. Vocês lembram, lá em Marcos, Jesus diz, a régua que nós medimos é a régua que vai ser medida a nossa vida. Então, muito cuidado ao usar essa régua. Às vezes nós usamos um paquímetro, né? Sabe o que é paquímetro? Mede os milímetros para achar alguma coisinha errada, né? Cuidado, porque o paquímetro de Deus é muito mais preciso. Então vamos ter misericórdia com os nossos irmãos. Misericórdia, como a própria palavra diz, né? Córdia vem de cardio, coração. É ter o coração com aquele que está na miséria, numa situação de dificuldade. Se voltar o coração para aquela pessoa, isso é misericórdia. Foi o que Deus fez conosco. Então vamos amar, vamos orar, jejuar, carregar os nossos irmãos no colo, sem julgamento. Jesus está diariamente apresentando o seu sangue diante do Pai como nosso advogado, né?
Todo dia ele mostra as marcas, até os surdos sabem, né? Não é esse o sinal de Libras? Todo dia ele mostra as suas marcas e o seu sangue diante do Pai. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado, mas tem um acusador também, que é Satanás. De qual lado nós vamos estar? Ajudando o advogado ou de assistente de acusação? Cuida bem qual é o lado que nós vamos estar. Amém? Há um outro ponto que nós precisamos também ver nessa questão da visão do propósito, que é perceber o mundo como nosso inimigo, o qual é totalmente contrário a Deus e ao seu propósito, e os desvios sutis que o mundo apresenta. E são muitos. E talvez esse seja o assunto mais tocado aqui durante esses 2 dias, porque realmente nós estamos no meio de uma luta muito complicada. Mas esse é um assunto mais longo, né? Eu creio que nós podemos fazer um intervalo agora e depois continuamos ele. 15 minutos? Só um momentinho que o Japa tem ali. Amém, irmãos? Ficou claro? Só um momento que o Japa vai falar alguma coisa. Queridos, eu só queria dar um testemunho de que ano passado, antes do Senhor nos direcionar para termos atenção para a família, eu comecei a escrever uma palavra que eu não terminei, porque percebi que a minha revelação ainda ela é muito pequena, mas é uma palavra para esses pais cujos filhos se desviaram, que Deus te entende. Na parábola do filho pródigo, nós vemos um pai que perdeu 2 filhos, o de dentro e o de fora. Um pai perfeito. E eu parei a palavra aí. Então eu queria dizer isso para os irmãos. Deus te entende. E também, irmãos, às vezes nós trazemos uma ênfase numa frase que muitas vezes é dita que se você perdeu os seus filhos, você fracassou. Essa frase, primeiro que ela não é bíblica, mas muitas vezes ela é utilizada sobre um prisma. Quando nós olhamos e colocamos um ministério à frente da família, aí é um problema. Então, isso é um fracasso, quando nós nos acomodamos com a nossa casa em desordem, pelo fato de estarmos servindo a Deus ou em alguma outra área estarmos progredindo. Deus quer que a nossa família sirva ao Senhor. Vamos orar por isso, eu senti de orar. Senhor, obrigado por essa palavra. Nós te damos graças, Senhor, por aquilo que Teu Espírito tem nos falado, e nós queremos dar ouvido à voz do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua fidelidade, pela Tua paternidade perfeita, na qual nós podemos ter descanso em nosso coração. Oro, Senhor, para que aqueles que tiveram seus filhos perdidos, para que Tu os traga de volta. Nós queremos Te servir com a nossa casa e toda a nossa família. Aqueles que ainda não têm familiares convertidos, nós como igreja agora clamamos por eles, para que se rendam a Ti, para que Tu ache lugar de arrependimento em seus corações. Tem misericórdia deles, Senhor, e nos usa para brilharmos a Tua luz, e nos dá graça, Senhor, para sermos irmãos e companheiros daqueles que têm sido feridos por situações como essas. Livra-nos de sermos como os amigos de Jó, mas queremos ser como é o Teu Espírito Santo, Paráclitos, que se coloca ao nosso lado sempre para nos encorajar. Assim queremos cooperar contigo, e oramos, Senhor, para que Tu continue ministrando conosco e nos guarda de todo mal nesses dias e toda ação do inimigo de querer roubar a Tua palavra do nosso coração. Nós oramos para que ela gere muito fruto e, Senhor, cumpra o propósito pelo qual Tu tem designado essa palavra para a nossa vida em nome de Jesus. Amém, Senhor.